Olá, muito bom dia. Domingo 22 de outubro, nós somos convidados a refletir no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Meus amigos e minhas amigas, as três últimas parábolas que nós escutamos nesses últimos domingos são verdadeiramente as razões pelas quais os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes começam a contra-atacar Jesus. A parábola dos maus vinhateiros, a parábola dos operários da vinha, que não foram, dos dois filhos, um disse que não ia, outro disse que ia, mas não foi. E no último domingo, aquela última parábola do banquete, em que o convidado estava sem a veste. Percebendo que essas três histórias contavam fatos claríssimos, evidentes, contrários aos fariseus, eles agora contra-atacam e querem pregar uma peça, fazem uma armadilha contra Jesus. Reúnem-se com os herodianos. Os herodianos, ou os partidários de Herodes, eles eram favoráveis à dominação romana. Os fariseus não eram favoráveis à dominação romana, mas também não eram favoráveis a Jesus e não queriam tomar uma atitude porque não queriam contrariar os herodianos, nem contrariar a sua classe chamada farisaica ou fariseus. O fato é que se Jesus respondesse que era proibido pagar o imposto, estaria sendo acusado contra César. Se dissesse que era favorável ao pagamento do imposto, estaria contrariando os pobres, os oprimidos, o povo, a grande maioria que era esmagada pelos altos tributos pagos a César. Mas Jesus, vendo-lhes a artimanha deles, a capciosidade deles, vai lhes dizer: de quem é a esfinge e a inscrição nesta moeda? A quem pertence? Coloca os fariseus numa situação muito vexatória, porque na moeda antiga estava escrito Divino e Máximo Pontífice César. Ou seja, os fariseus jamais poderiam admitir que César fosse divino e que César fosse o pontífice máximo. Jesus então vai dizer: Dai, pois, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. As coisas do seguimento a Jesus não podem emperrar as obrigações civis. As coisas que são de Deus são para iluminar o ser humano a melhorar as relações civis. Se elas estão erradas, o Evangelho tem inspiração para modificá-las. Se as relações sociais estão desandando, a culpa não é do Evangelho, mas de cada ser humano que não se atenta ao reino de Deus, que não faz as coisas de acordo com o reino de Deus. Por isso Jesus vai dizer: dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. Essas coisas que dizem respeito ao mundo prático, ao mundo material, as relações sociais, resolvam entre vocês, sem esquecer de dar o que é mais precioso a Deus. A moeda, melhor dizendo, tem a imagem de César, porque pertence a César. É vil, desprezível, fugaz, passageiro, mas cada ser humano tem a imagem, aliás, é a imagem e semelhança de Deus. E não pode ser dado a César, nem a Herodes, nem aos fariseus, mas somente a quem lhe pertence por direito. O próprio Deus, Senhor da vida, Senhor da história. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, façamos um esforço maior para nos entregarmos completamente a Deus, sem olvidarmos, sem esquecermos as obrigações sociais, familiares, interpessoais. Rezemos pelo nosso país, rezemos pela paz no mundo, rezemos pela paz interior, rezemos por todos aqueles que nos pedem orações e paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Vida e Missão Jerônimo Peixoto, dê o seu joinha, divulgue esse canal para outras pessoas. A bênção de Deus para todos, um excelente domingo e uma semana repleta das maravilhas do Senhor.